Olá! Que tal a gente embarcar numa viagem por uma filosofia de mais de 4.000 anos? Hoje vamos desvendar a base da medicina tradicional chinesa, focando no seu conceito mais central, o equilíbrio. Olha, a medicina chinesa vai muito além de ser só um conjunto de práticas médicas, sabe? É, na verdade, uma filosofia de vida profundíssima sobre como viver em harmonia, uma sabedoria construída ao longo de milênios. A ideia não é só tratar doenças, mas sim cultivar a vida. Pois é, essa é a grande pergunta, né? E para a gente conseguir responder, não dá para ficar só na superfície. A gente precisa mergulhar fundo, lá nas raízes do pensamento que moldou toda essa visão de mundo. Então, bora lá! Para começar, tudo se baseia em duas grandes correntes de pensamento. Pensa nelas como se fossem o alicerce, sabe? O solo fértil de onde a medicina chinesa nasceu e cresceu. Então, de um lado, a gente tem o taoísmo, que tem um foco mais místico na percepção de cada um, na conexão com o universo. Do outro lado, vem o confucionismo, que já nos dá uma estrutura ética, um guia para a gente viver em harmonia em sociedade. E quando a gente junta os dois, aí sim, a gente tem uma visão completa do que significa estar em equilíbrio, tanto internamente com o universo, quanto externamente com a comunidade. Tá, mas e o começo de tudo? Como é que o universo passou a existir segundo essa filosofia? Bom, a ideia é que tudo começou a partir de um estado de potencial puro, antes de existir qualquer divisão. Esse estado tem um nome, Wu-Ji. Tenta imaginar assim, um vazio que não é um vazio de verdade, mas sim um campo de infinitas possibilidades. Um potencial puro de onde tudo, absolutamente tudo pode surgir. É a fonte de toda a criação. E aí, desse potencial todo que não tem forma nenhuma, surge o primeiro grande movimento, a primeira diferenciação. É o que chamam de Taiji, e é exatamente aqui que nasce a dualidade fundamental que rege todo o universo, e claro, a medicina chinesa, o famoso Yin e Yang. E esse símbolo que todo mundo conhece, né, ele é a representação perfeita dessa ideia. Yin e Yang não são inimigos, não estão lutando um contra o outro, pelo contrário, são parceiros numa dança. Um não existe sem o outro. E se a gente olhar bem, cada lado tem um pinguinho da cor oposta. É a semente do outro, mostrando que eles são inseparáveis. Então vamos entender melhor como essa dança funciona na prática. O Yin representa qualidades como o frio, a escuridão, o repouso. Já o Yang é o oposto, o calor, a luz, a atividade. É só pensar na noite e no dia. E essa dualidade se estende para tudo, viu? O feminino, por exemplo, é associado ao yin, assim como substâncias mais densas como o sangue. Do outro lado, o masculino, a força e a energia que faz as coisas acontecerem, o famoso Qi, são yang. E trazendo para o nosso corpo, essa dinâmica fica bem clara. O Yin é aquilo que conserva, que armazena, é a parte substancial interior, como nossos órgãos e nutrientes. Já o Yang é a ação, a força que se move para fora. É a energia mais imaterial, como nossas atividades e defesas. Manter essas duas forças conversando em harmonia é o segredo da vitalidade. Mas essa interação toda não é aleatória não. Ela segue regras bem claras. 3 leis fundamentais que governam essa dinâmica toda entre o Yin e o Yang. Vamos lá? A primeira lei é a de oposição e interdependência. Basicamente, um não existe sem o outro. Afinal, como a gente saberia o que é calor se não existisse o frio? A segunda é a de crescimento e decrescimento. Conforme o dia avança, a noite recua. E a terceira, que é fascinante, é a da intertransformação. No auge do verão, a sementinha do inverno já está lá. No extremo de uma força, a outra começa a nascer. As estações do ano são um exemplo perfeito dessa segunda lei. O inverno é o pico do Yin, muito frio, muita quietude. O verão é o pico do Yang, calor e agitação. E a primavera e o outono são os momentos de transição, de equilíbrio dinâmico entre os dois. E o nosso corpo reflete esse mesmo ciclo, com momentos de mais energia e outros de mais recolhimento. Ok, se o Yin e o Yang são o grande mapa, os 5 elementos, ou Wu-Xing, são como um mapa com muito mais zoom, mostrando as diferentes facetas e interações da energia, tanto na natureza quanto no nosso corpo. Vamos começar com a água. Ela é a expressão máxima do Yin. Representa a quietude, o armazenamento, o potencial profundo, é aquela energia que desce e se acumula. No extremo oposto, claro, a gente tem o fogo. Ele é o Yang supremo. A natureza dele é subir,
transformar, agitar. É a pura energia da paixão e da atividade máxima. A madeira é a energia da primavera. Ela representa o crescimento, a expansão em todas as direções, sabe? O movimento livre. É a força que nos dá impulso para começar coisas novas, para criar e para agir. Já a Terra é o centro, o eixo em volta do qual tudo gira. É ela que nos dá estabilidade, nutrição. Ela representa os momentos de transição, sendo a base para todas as transformações. É essencial para a gente se sentir centrado no dia a dia. E por fim, o metal. A energia dele é de contração, de refinar, de trazer ordem e estrutura. É a cara do outono, quando a natureza se recolhe e guarda só o que é essencial. Agora, o ponto crucial é o seguinte: esses elementos não existem isolados. Eles interagem o tempo todo em ciclos contínuos que sustentam a vida e mantêm o equilíbrio. Existem 2 ciclos principais. O ciclo Sheng, o de geração, funciona como uma relação mãe e filho. A água nutre a madeira alimenta o fogo e por aí vai. Já o ciclo Ke, o de dominância, é como uma relação avô-neto, que serve como um sistema de freios e contrapesos. A água apaga o fogo derrete o metal, um controla o outro para que nenhum se torne excessivo. É um sistema perfeito de autorregulação. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. E se a saúde não for um estado fixo a ser alcançado, mas tinha um processo dinâmico? A arte diária